Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao tópico de sistemas complexos e redes, eu quero iniciar esse vídeo fazendo uma recapitulação das principais características dos sistemas complexos. Sistemas complexos podem ser encontrados na natureza e nas sociedades. Exemplo: sistema econômico, o clima, internet, sistemas políticos, colônias de formigas, sistemas nervosos, entre outros. Os grandes desafios científicos da atualidade, como o cérebro humano, estão sendo estudados e modelados como sistemas complexos, cujas características principais são: 1. Os sistemas complexos apresentam comportamento de fenômenos emergentes. A famosa frase de Aristóteles de que o todo é maior que a soma das partes constitui uma das importantes características dos sistemas complexos. Os sistemas complexos também se apresentam frequentemente como sistemas aninhados. Sistemas complexos, como o corpo humano, que é composto por órgãos, que por sua vez são constituídos por células, são muito comuns. A célula é um exemplo de sistema complexo. A terceira característica é a característica da retroalimentação. A realimentação de um sistema pode tanto ser útil para manter o equilíbrio quanto para causar grandes mudanças, como a mudança de fase em certos sistemas. De um ponto de vista prático, como a teoria de sistemas complexos pode ser aplicada? Como na maioria dos sistemas complexos, não apenas as propriedades de seus elementos, mas também as relações entre eles desempenham uma função decisiva na dinâmica do sistema, a teoria dos grafos e a teoria das redes têm sido usadas para modelar sistemas complexos. Na computação, redes podem ser representadas por grafos. Grafos são estruturas matemáticas usadas para representar redes de objetos e suas relações. Um grafo G possui um conjunto de vértices V e um conjunto de arestas E. Portanto, o grafo G é representado por este par VE. Este grafo tem 6 vértices e 7 arestas, enquanto que este outro grafo tem 4 vértices e 6 arestas. A teoria dos grafos foi motivada pela solução a um problema prático. Em 1736, o matemático suíço Euler decidiu buscar uma resposta para um intrigante problema da sua época. Seria possível atravessar as 7 pontes de Königsberg sem passar 2 vezes pela mesma ponte? O problema está ilustrado nessa figura ao lado. Euler usou uma combinação de linhas e pontos para representar o problema e chegar à conclusão que tal percurso não seria possível. Dessa forma, foi possivelmente criado o primeiro grafo da história e resolvido o primeiro problema modelado como rede. Fazendo uma análise cuidadosa no grafo, Euler pôde perceber que o problema teria solução se em cada vértice houvesse um número par de linhas ou de arestas, uma para entrar e outra para sair, admitindo-se ainda que o ponto de chegada e de partida pudessem ser diferentes. Nesse caso aí, ambos poderiam ter um número ímpar de arestas. Nós vamos voltar a esse problema num próximo vídeo que será dedicado à teoria dos grafos. A uma rede corresponde um grafo
representando um conjunto de itens. Na nossa figura, são os vértices ou os nós. Com conexões, em nossa figura, são as arestas de interdependência entre eles. As primeiras redes de computadores, elas tinham poucos nós e apresentavam topologia relativamente simples, na forma de estrela, anel, malha, árvore, etc. Mas como seria a topologia de redes, ou seja, a estrutura de redes bem maiores, como a rede de interações entre as proteínas do corpo humano? Em outras palavras, representando N proteínas como vértices, como as arestas entre esses vértices seriam colocadas? Durante algumas décadas, a partir de 1959, prevaleceu a ideia de que redes complexas como a descrita acima, encontradas no mundo real, poderiam ser modeladas como redes aleatórias, ou seja, entre dois vértices, a probabilidade de existir uma aresta entre eles é P, previamente definida, como no exemplo ao lado. Neste exemplo de rede aleatória, nós temos n igual a 100 nós, probabilidade igual a 0,03. Como essa probabilidade é obtida? Por exemplo, gerando um número aleatório entre 0 e 1. Como esse grafo foi criado? Tomando-se dois vértices quaisquer, é gerado esse número aleatório, e se estiver de acordo com a probabilidade determinada, coloca-se uma aresta entre esses dois nós. Caso contrário, não se coloca arestas. O resultado foi o seguinte: aqui embaixo nós vemos alguns nós que têm zero de arestas. Depois temos alguns poucos nós com uma aresta. A grande maioria dos nós tem duas arestas. Alguns nós também têm três arestas, alguns poucos nós têm quatro ou cinco arestas. Para essa rede aleatória, por inspeção visual, a impressão que se tem é que o número de arestas que prevalece é aproximadamente algo entre 2 e 3. A partir da década de 1990, o estudo de redes fez um grande avanço ao considerar que as arestas das redes complexas não poderiam se formar assim de maneira aleatória, já que havia evidências empíricas de leis específicas de conexão entre os diversos entes de cada sistema complexo. Com a popularização das redes sociais, a partir da década de 90, ficou claro que as pessoas não se relacionavam ou não seguiam outra pessoa de forma aleatória, da mesma forma que proteínas do corpo humano não interagiam entre si aleatoriamente. Dois pesquisadores, Barabasi e Albert, propuseram um modelo para grandes redes complexas reais que se formam de maneira auto-organizada, obedecendo dois passos. As redes complexas crescem continuamente com a adição de um novo vértice. 2. Os novos vértices se conectam preferencialmente aos vértices com mais conexões. Ou seja, se eu vou acrescentar uma nova aresta ao meu grafo, os vértices que têm muitas arestas têm uma probabilidade maior de receber essa aresta do que os vértices com poucas arestas. Segundo Albert e Barabasi, redes complexas reais não são aleatórias.
Aqui nós temos um exemplo de uma rede complexa. Note que alguns vértices têm muitas arestas, como este aqui, muitas arestas. E, por outro lado, nós notamos também que há muitos vértices com apenas uma aresta. Note que a topologia, a estrutura desse grafo, ela é bem diferente da topologia de uma rede aleatória. Em suma, quais então seriam as características das redes complexas? Uma rede complexa é uma rede com características topológicas não triviais, em que a distribuição do número de arestas em cada vértice segue uma lei de potência, ou seja, o que se verifica é que há poucos vértices que têm muitas conexões e muitos vértices têm poucas conexões, e há vértices com valor intermediários entre eles. Nessa rede complexa de interação de proteínas do fermento, nós vemos que tem vértices vermelhos, alguns poucos vértices vermelhos, porém com muitas conexões, representam as proteínas essenciais, ou seja, sem as quais o organismo morre. Os poucos vértices vermelhos têm muitas conexões e são chamados de hubs. Os vértices laranjas representam proteínas importantes para o crescimento do organismo, mas não são essenciais para a sobrevivência dos organismos. Os muitos vértices verdes e amarelos representam proteínas menos importantes. Eu gostaria de ressaltar 4 tipos de redes. Primeiro, a rede não direcionada. Ela tem apenas um tipo de vértice e um tipo de aresta. O que ela representaria? Por exemplo, os nós representam estações de metrô e as arestas, as conexões entre essas estações. Rede com diferentes tipos de vértices e arestas. Por exemplo, os nós representariam colegas de turma de diferentes regiões do país e as arestas a similaridade de ideias deles. Rede com variados pesos nos vértices e nas arestas. Por exemplo, os nós representariam a diretoria de uma empresa e as arestas a sinergia entre as diretoras e os diretores. Rede direcionada, o que ela poderia representar? Empresas fornecedoras ou compradoras de matéria-prima. Vértices ou nós podem representar qualquer tipo de entidade. Arestas podem representar qualquer tipo de relacionamento, concreto ou abstrato.